todos! Sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana, sempre levando um tema diferente, um assunto que vai levar também conhecimento e muita discussão. Discussão e elaboração de ideias novas. Essa semana, o nosso programa ele traz um tema que muitos aqui vêm me pedindo. Nós vamos falar sobre o papel do psicólogo na área clínica. Qual é, de fato, a função do psicólogo na área clínica e a função dele nas nossas vidas? Será que o papel que um psicólogo tem para mim é o mesmo que ele vai ter para você? Será que há uma função diferenciada para cada indivíduo? Pois é, tem muita pergunta no ar. E para falar disso, eu trouxe aqui a minha amiga, super psicóloga, especialista em neuropsicologia, Cíntia Seife. Obrigada, Cíntia, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada. É tão legal poder trocar ideias e sempre aprender. Porque, Cíntia, eu falo para todo mundo, aqui não tem como você não aprender. Eu sempre tenho esse privilégio de aprender com pessoas tão grandiosas como você. E se conta um pouquinho pra gente quem que é a Cíntia Seife, como é que foi o seu percurso aí até os dias de hoje, que tem bastante aí caminho, né, na área. Tem bastante caminho, sim. Eu sempre me interessei pela área humana, né? E aí, aos 20 anos, eu decidi que eu ia fazer psicologia. Inicialmente, a minha ideia era trabalhar na área industrial, né? Fazer psicologia industrial. E aí, eu entrei na faculdade e eu acabei me apaixonando pela área clínica, né? Me formei, a minha base educacional foi psicanálise, né? Eu não trabalho com a psicanálise hoje, né? Eu me identificava na época da faculdade porque a base era essa, mas ao longo do tempo eu acabei migrando para a terapia cognitivo-comportamental, né? Que eu acho que se aplica melhor, enfim, eu me identifico muito melhor, né? Com a terapia cognitivo-comportamental, né? Que são linhas, são desmembramentos, né, de cada profissional. Cada profissional, então, já até entrando no assunto, exatamente, né, cada profissional, ele busca uma linha que ele vai seguir, tá? São várias linhas diferentes, né? As pessoas comumente não sabem disso, né? Elas procuram um psicólogo, né? Mas elas não têm ideia do que cada psicólogo, a forma como cada psicólogo vai conduzir a terapia. É isso que muda em cada uma dessas linhas. Então, voltando um pouquinho, né? Aí eu me formei, comecei a trabalhar, eu era funcionária pública na época, não tinha nada a ver, né, com o que eu fazia. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, bom, eu me formei, né? É difícil largar o cargo público, mas fui lá, ergui a cabeça e falei, vamos lá. E aí eu saí do cargo público que eu tinha, trabalhava na prefeitura de São Bernardo, e comecei a trabalhar de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, estudando sempre, né? Uma coisa que a gente tem que estar sempre fazendo, sempre se aperfeiçoando. As coisas mudam demais ao longo do tempo, né? Coisas da época da formação até mudaram. Hoje em dia, se a gente pega a grade horária, né, da época que eu fiz e a grade horária de hoje, né, mudou muita coisa. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E assim foi isso, faz 20 anos. Nossa, né? 20 anos. 20 anos que você eu tô dorme nessa... no formal, Cíntia? Pelo amor de Deus, gente. Sério, não tem como. Não durmo no formal, não, quem dera. Meu Deus. E assim, eu fui galgando, né? Atualmente, já faz 12 anos que eu trabalho na PAI de São Caetano, né? Então, assim, adquiri uma experiência fantástica, né? Trabalhando com crianças especiais, crianças, adultos, né? É um lugar que me trouxe muita coisa, muita bagagem, né? Nesse meio tempo, fui me especializar em neuropsicologia, que é uma área que eu gostava demais, né? E aí eu comecei a fazer avaliação neuropsicológica, trabalhar com reabilitação neuropsicológica, né? Que a gente até pensando, né, nas crianças especiais, né? Como faz falta trabalhar esse tipo de função na vida deles, né? Função executiva, função cognitiva, atenção, memória, uma porção de coisas, né? Então uma coisa acabou ficando amarrada na outra, né? E hoje o seu público, além da PAI, você tem algum outro lugar que você também atende? Eu tenho um consultório particular em São Caetano, né? Na Avenida Goiás 1860.
tem uma clínica, chama CIPSI, Psicologia e Neuropsicologia. Lá eu atendo qualquer tipo de público e também faço avaliação neuropsicológica. Isso é uma coisa muito legal deixar claro, porque chove também de perguntas relacionadas à diferença das áreas psicologia e neuropsicologia. Qual que seria a principal diferença entre essas duas áreas? Porque você tem as duas. Uhum. A neuropsicologia, ela é uma especialização da psicologia, tá? O que a gente trabalha em neuro são as funções cognitivas e as funções executivas, tá? Então, como eu disse, né, atenção, memória, processamento de informações, né, velocidade de processamento de informações, funções verbais. Então, assim, são funções que o cérebro trabalha, desenvolve, né? E o que isso tem a ver com psicologia, né? A psicologia trabalha com o desenvolvimento, né? Com o comportamento, tá? E a gente trabalha com o desenvolvimento do ser humano. O ser humano está em constante desenvolvimento. Então, o desenvolvimento não é só na primeira infância, na segunda infância, cresceu, acabou. Né? A gente desenvolve por toda a nossa vida. Mas existe um período de desenvolvimento cerebral, né, primário ali, tá? E ele tem que estar de acordo com os marcos do desenvolvimento, tá? E às vezes isso não acontece. Então a gente precisa investigar o que está acontecendo, qual é a defasagem ali, né? Às vezes tem a ver com transtorno, às vezes não tem a ver, né? Não tem nada tão específico assim. E as pessoas realmente, de fato, elas ainda não têm esse tipo de conhecimento, né? Então elas perguntam, você é psicólogo ou você é neuro? Né? Como se fossem duas áreas distintas, né? Que não são, né? Então é mais uma especialização, algo a mais que se agrega ali à psicologia. E aí, falando sobre o papel do psicólogo na área clínica, que é a temática do nosso programa, a gente tem muitos modismos, muitos clichês sobre o papel do psicólogo, né? Cíntia, como é que você vê nos seus anos aí, muitos anos de trabalho, o papel aí, de fato, do psicólogo na área clínica e o papel dele na nossa sociedade, cada indivíduo? Qual seria, na tua opinião, aí, esse papel? Então, Ju, as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Tem muita coisa para ser mudada nesse sentido, né? Que eu acho que realmente precisa ser falada, trabalhada, né? As pessoas ainda têm, né, a ideia de que quem procura um psicólogo é porque tá louco, né? Então essa ideia da loucura, né, de você descabelar, gritou, agrediu, seja lá o que for, né, tá louca, né, então precisa procurar um psicólogo. Muitos pais também ainda têm essa ideia, né, então a gente atende muita criança pequena, né, e assim, porque a gente percebe, porque tem alguma coisa ali, normalmente são encaminhadas pela escola, né, que tem alguma questão ali acontecendo que tá fugindo da regra, tá, então isso já é um motivo para você fazer a investigação. Então pode ser alguma coisa pontual, passageira, algo que está acontecendo naquele momento, e pode não ser, tá? Pode ser um transtorno, de fato. É porque já vem aquela pergunta, né? Hoje em dia muitos falam, não aceito, meu filho foi diagnosticado com transtorno e eu não aceito. O papel, muitas vezes, a família não percebe o papel do psicólogo, e muitas vezes não estando de acordo, né? Achando que às vezes pode... A gente tem que entender, psicólogo, como qualquer profissional, estudou muito para estar ali e para saber o que ele faz. Então, é muito triste quando você vê pessoas de fora, e de fato, os próprios clientes, pais, por exemplo, do paciente, discordarem e não terem motivo. Né? E aí, muitos vêm, porque foi com um transtorno diagnosticado e tal, então tudo é um transtorno. Tem um pouco traz o momento de muita coisa diagnosticada com transtorno e nem sempre pode ser verossímil. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso tem sido um problema ultimamente, né, Cíntia? Até quando você fala sobre o clichê, né, o modismo, tá? De vamos todos fazer terapia. Algumas pessoas ainda falam assim, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Tem que existir um motivo.
tem que haver uma demanda para você fazer terapia. Mesmo que a sua demanda não seja um transtorno instalado, tá? Mas você precise aí, a sombra da inteligência emocional, de um autoconhecimento, né? Se você percebe que tem alguma coisa na sua vida que você não tá dando conta, nas suas relações, não importa se é no trabalho, se é numa relação interpessoal, ou conjugal, ou com os filhos, seja lá o que for, né? Então dá pra gente trabalhar esse tipo de questão antes de ser um transtorno, não que vá se tornar um transtorno, tá? Mas assim, não necessariamente eu tenho que ter um diagnóstico, né, um transtorno, para que eu procure a psicoterapia, tá? Então assim, por exemplo, você perde um parente, né, um parente próximo, você vai ficar entristecida, né, vai chorar, às vezes perde apetite, ou às vezes come muito, prejudica o seu sono, o seu desempenho no trabalho, esse tipo de coisa assim. E isso não necessariamente é um transtorno depressivo. Não está disposta para ir trabalhar. Então, assim, existe um período, né, que é esperado que a gente tenha esse tipo de comportamento. Eu preciso elaborar o luto. Eu perdi uma pessoa muito próxima. Então eu preciso reelaborar a minha vida, né? É como se fosse um GPS, né? Recalculando a rota, né? Então eu preciso me organizar para voltar a tomar a minha vida sem aquela pessoa, com a ausência daquela pessoa, tá? E isso é um processo. Então eu tenho que esperar 6 meses, 1 ano para fazer terapia, né? Não, se você acha que você precisa desse apoio, pode procurar um psicólogo, não tem problema nenhum. Tá? Até porque você tem pessoas da família que às vezes você não consegue conversar sobre o assunto, né? Ou porque não querem, ou porque divergem de opinião, né? Então, de repente, você precisa realmente de um apoio profissional ali para saber lidar melhor com aquele tipo de situação, tá? E assim, o psicólogo ele não pode ser visto como um mago, né, como um guru, que eu faço um apanhado dos meus problemas naquela semana, eu vou lá, eu jogo lá e ele me dá uma resposta e eu sigo aquilo, tá? Então assim, a gente faz uma orientação, sim, né, mas não existe esse jogo da verdade, né, como se o paciente sempre viesse sem informação nenhuma, né, e sempre buscasse ouvir aquilo que ele tem que fazer. Entende? Como se fosse um manual de instruções, né, Cíntia? Muitas uma vezes, cartilha, né? Exatamente. Muitas vezes você vê livros, né? Aqui tem a solução, né? Vem a solução para como melhor desenvolver a sua inteligência emocional, que é outra coisa que também está em alta falar, né? Desde a década de 90, falamos ainda muito sobre inteligência emocional. E veio mais agora pós, abre aspas, porque a gente ainda está na pandemia, querendo ou não, a gente ainda temos uma situação, gente ainda temos, não. Olha, eu vou deixar um recado pro programa Nós Sabe Português, hein? Preciso participar. Nós temos um programa muito legal, mas enfim, cortando para cá. Nós precisamos pensar sobre a inteligência emocional, mas de fato o que ela é, e não esses modismos aí, né, Cíntia? Porque tem muito livrinho querendo vender manual que na verdade não tem como. Não é só na inteligência emocional, né? Mas quando se cunha um termo que soa bonito, né? Que soa bem, como foi o caso da inteligência emocional, né? E é um assunto super interessante, né? Eu acho que vale a pena todo mundo ler, vale a pena se engajar, sim, tá? Mas a gente tem que levar muita coisa em consideração, né? Então, assim, eu não posso ir lá fazer uma imersão num final de semana e achar que aquilo resolveu a minha vida, né? Porque tudo aquilo que eu ouvi faz todo sentido. Claro, a inteligência emocional fala disso, de você ter o equilíbrio, né? Certo controle, porque a gente nunca terá controle absoluto das situações, porque a gente está em interação, né? Então isso é utópico. Então a gente precisa tomar cuidado, né, com essas coisas que se oferecem a curto prazo. Resolva a sua vida, seja feliz, né? Esse tipo de solução rápida, prática. Eu vou pagar R$1.000 no curso, 2.000, nem sei quanto custa um curso aí.
mas assim, né, super ótimo, todo mundo diz que é maravilhoso, né, que falou, a pessoa, a palestrante falou coisas maravilhosas, que super cabem na vida da pessoa. Lógico, porque ele está falando do que a pessoa vivencia, das emoções que a gente vivencia, num trânsito, num relacionamento. Todo mundo passa por isso, né? Então é lógico que você se identifica com esse tipo de coisa. Eu não estou fazendo uma crítica às pessoas que fazem cursos, nem nada disso, tá? Mas a gente está falando de um processo. Não adianta eu ir de final de semana para um curso, né? E no domingo eu vou embora e achar que aquela bagagem vai me servir para o resto da vida. Porque assim, vamos pensar, eu tenho uma ferramenta teórica, né? E o que eu faço com aquilo na prática? Se envolve a minha relação com o outro também. Nossa. Se envolve o conhecimento do outro, não é só me conhecer, eu tenho que me conhecer sem dúvida nenhuma, né? Mas as situações são muito diferentes, muito peculiares, senão a gente volta para a cartilha. Sim, sim. Né? Então, se a pessoa responde de tal forma, eu tenho que responder assim. Se a pessoa reage de tal forma, eu tenho que responder assim. Né? Isso é inteligência emocional? Não, isso é vulgarizar a inteligência emocional ou qualquer outra coisa que surja. E, infelizmente, não só por falta de conhecimento, né? Mas pela carência que a gente realmente tem dessa organização emocional de vida, pela correria que a gente tem, que a gente leva, e pelas mudanças rápidas que acontecem, né, no mundo, é que muitas vezes a gente se vê completamente perdido. Nossa, e precisa de uma estrutura emocional, como você falou, que é um processo para a gente desenvolver e cuidar, né? Cíntia, a gente vê muito hoje em dia as crianças, uma demanda muito grande que as crianças, por exemplo, façam 1001 atividades, e a escola também contribui, lógico, querendo uma qualidade de ensino, mas peca pelo excesso. Então, na escola, né, tem milhares de atividades, além daquelas manhãs ou tardes, enfim, intensas de estudo. No contraturno tem outras atividades, então tem teatro, tem balé, tem futebol, tem isso. E é importante para as mães que os filhos tenham essas atividades, porque as mães, os pais, mães e pais, né? O filho é criado por uma família que pode ser de mães, pais, vós, mas vamos deixar claro que não é uma pessoa só que está ali cuidando. E ela precisa ter nesse contraturno, né? Porque está no trabalho. Mas com isso, Cíntia, nós estamos com uma demanda gigantesca de adolescentes e crianças apresentando sintomas, e aí a gente não sabe de um diagnóstico, mas sintomas de transtorno de ansiedade. Isso tá demais, né, Cíntia? Essa sociedade atualmente, eu percebo que não está, por exemplo, valorizando de fato o papel do psicólogo nessa história toda. Porque vai, muitas vezes, como você deixou claro, porque a escola às vezes pediu, pela nota que caiu. Mas e o ano todo? E toda aquela caída, por exemplo, de uma criança que começa a apresentar uma certa depressão, uma tristeza mais profunda, que pode ser uma depressão, pode ser... Isso tudo, Cíntia, você percebe no teu dia a dia esse boom de crianças aí, adolescentes com essas questões? Ju, muita coisa mudou ao longo da vida, né? Como eu venho dizendo, e as pessoas mais velhas perguntam, né? Nossa, quanta criança no consultório, o que acontece com as crianças? A verdade é que antigamente a psicologia, né, a psicoterapia era um luxo, né? Ela é muito cara para ser paga, tá? E não é de forma nenhuma uma crítica, né? Mas para a realidade brasileira, ela tem um custo alto. Entende? Assim, o investimento que a gente tem, então a balança, a conta aí acaba não fechando, né? Então, a psicologia foi considerada e ainda é considerada um luxo, né? Dentro do nosso país, da nossa realidade, tá? Então, poxa, como hoje em dia as crianças vão para a terapia, né? Muitas vezes os pais não vão, mas a prioridade é a criança. Por que as crianças vão tanto para consultório, né? Os pais têm um olhar mais antenado, até né, depois do advento da internet, que a gente tem as respostas ali, né, ao nosso alcance o tempo todo, que fazem a gente pensar a respeito de outras coisas, né? A internet, eu acho que assim, é fantástica, né? Acho que foi o maior invento, né? Ela é extremamente fantástica. Você consegue linkar um assunto ao outro, então ela tem muita informação boa e ruim, dá para filtrar, né? Mas ela traz muita informação, tá? E as escolas também têm um outro olhar. Então a escola, ela tem a função pedagógica, a questão pedagógica e muito mais.
Então, tem a convivência, tem interação. Eu não vou na escola só para aprender, né? Eu aprendo a conviver também dentro da escola. E muitas vezes eu não sei fazer isso. Às vezes eu tenho uma carga horária muito longa dentro da escola, né? Eu estou estressando, eu não aguento, não é para mim, não serve para mim, né? Cada pessoa é diferente, tá? E aí esbarra com a rotina dos pais, que não conseguem fazer diferente por conta do trabalho. E se cobram muito por isso, né? A culpa desses pais é muito grande. Então, aconteceu qualquer coisa, leva para o psicólogo, né? Vamos verificar porque eles se enchem de culpa. Ai, será que eu fui negligente? Será que eu não estou dando atenção? Será que isso? Então, são pais muito culpados também, né? E tem, de fato, tem sim, Ju. Fica difícil da gente avaliar, da gente dizer se hoje em dia existem mais crianças com transtorno de ansiedade do que antigamente, tá? Porque a gente precisa de estudo para embasar isso. Não é só o que a gente visualiza, porque tem toda uma gama de questões envolvidas. É o que eu falei, tem o financeiro, por que antigamente não ia? Né? Tem a questão financeira, tem a questão do preconceito. Que criança que iria para um psicólogo? É aquela que joga as coisas para o alto, que bate na mãe, né? Só. Né? Não se falava de depressão. Depressão infantil não existe. Depressão é coisa de rico. Olha, esse é um assunto... Inclusive, você tem que voltar aqui para falar sobre isso, viu, Cíntia? Ju, tem muito assunto, realmente, né? A coisa vai se somando aí, tem muita coisa envolvida de fato. Mas o bom disso, que eu acho que é legal, é os pais terem essa visão já na infância. Então, assim, ok, vamos acompanhar. Né? Vamos acompanhar de perto. Às vezes a criança não sabe se expressar, né, quando ela é muito pequena. Então a gente precisa tentar entender o que está acontecendo, o que está em jogo ali naquela situação. Muitas vezes os adultos não conseguem se expressar. E aí volta para a inteligência emocional, a gente tem que se conhecer. Nossa! Então as coisas estão muito encadeadas, mas eu fico muito feliz de ver crianças no consultório, sim, tá? Porque tem como você trabalhar com uma criança. Quando você trabalha com uma criança, você trabalha com a família, com o meio que ela está envolvida. Então, você dando esse suporte ajuda muito. Não adianta eu trabalhar com uma criança e na casa dela nada ser alterado. Nossa, então é uma coisa que está muito bem casada, né? Tem muitos pais muito engajados nesse tipo de coisa e a coisa tem tudo para ser breve mesmo, né? Para ser uma terapia breve e para desenrolar, para desenvolver, né? Porque uma coisa que você falou do momento, né? Para procurar uma terapia é preciso ter um motivo. E eu concordo plenamente. Não é uma melhor amiga que você vai aprender a ter e que você vai desabafar. Não, não é. É um profissional e que vai, com o trabalho dele, fazer com que você tenha uma visão diferente da sua vida, que você mesmo vai começar a montar essa visão, né? Porque o profissional não dá essa visão para você. Exatamente, né? Não é um vou buscar respostas, né? Não é uma tenda, né? É um consultório, é um processo, então eu não vou com uma pergunta e saio com a resposta, tá? Então é um processo mesmo de pensar, de se conhecer, de elaborar, isso leva tempo. Exatamente. E a gente está muito naquela sociedade, na época do imediatismo, já, né? Eu quero para já. Eu tô um mês aqui e não vi nada ainda. Sendo que as mudanças também são muito pequenas. Então, mas qual é a sua expectativa quando você vem para terapia, né? Se a sua expectativa é de que você vai ter uma resposta ali, tá com um problema no casamento e a pessoa vai falar assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso, eu faria. Olha, isso me faz pensar também numa situação. Veja, nós estamos no começo do ano. Então, muita coisa agora que a gente pode, por exemplo, pensando numa criança, num jovem que está na escola, a gente pode ver, ter esse olhar realmente da criança, como é que está na escola, se há uma necessidade de uma avaliação psicológica, porque o que acontece eu vou te falar, a maioria dos casos, porque eu também sou professora há muitos anos, e aí a gente percebe que é no final do ano, a família notou que a criança de fato não vai, por alguma questão, ou uma dúvida que não conseguiu colocar, ou algum transtorno que pode ser que tenha, ou algum outro fator, mas até o momento o pedagógico não conseguiu sentir, de tanto pedir avaliação psicológica, é no final do ano que muitas famílias vão se movimentar
Só que não é em novembro, em outubro, que um profissional vai conseguir ter tempo para mudar esse quadro. Uhum. E muitas vezes acontece. Ah, chegou Sim. em dezembro, a psicóloga, procurei, mas olha, você vê, não adiantou. Ou até isso endossa a fala dos pais, viu? Não era de psicóloga que ele precisava, ó, realmente. Não é, gente, para você ter realmente uma percepção do trabalho do profissional, não vai ser no último minuto do segundo tempo do futebol, por exemplo, né? É um processo, você deixou muito claro hoje, e de fato é um processo, sim. E é muito triste quando a família não se envolve de fato, né? Existem famílias que realmente não têm conhecimento de como as coisas funcionam. Tem sim, Ju, todo final de ano, né? Tem aquele pessoal desesperado. Porque ele vai reprovar. Pô, peraí, mas você está preocupado com a reprovação? Ele teve esse rendimento ruim o ano todo, não foi de agora. Né? Então, o que está acontecendo com essa família aí? Não está tendo percepção? Esperou, né, para substituir aos 45 do segundo tempo? E quer que faz milagre, né? Então, assim, e aí, né, até entrando na sua área, na área pedagógica aí, mas eu como avaliadora também percebo isso, porque é desesperador a quantidade de pessoas que procuram, que querem laudo, que querem avaliação, elas precisam do papel para apresentar na escola. É desesperador o número de pessoas que querem com esse imediatismo. Não, mas eu preciso para a semana que vem. Não, gente, não funciona desse jeito. Nossa, isso é algo muito sério, gente. E ouvir de você, uma profissional, isso deixa ainda mais claro o que profissionais de educação, como eu e muitos que nos assistem, são da educação também, e temos muitas famílias nos assistindo agora. Então, assim, esse recado do não ter preconceito, entender que o papel do profissional psicólogo nunca foi um profissional loucos. A gente tem um profissional que vai tratar pessoas com a questão da insanidade, porque é preciso cuidar, mas não só isso. A gente tem uma série de outras. Vamos estudar, vamos atrás para entender um pouco. Vamos entender um pouco melhor, né? Exatamente. Cíntia, é muita coisa para a gente conversar. Eu já estou aqui pensando as próximas, mas eu não quero terminar esse programa sem um momento que eu acho super importante. Que dicas que você poderia dar para os nossos telespectadores, né, sobre o psicólogo, né? Uma dica ou para as famílias ou para as pessoas. Que dica que você poderia dar para marcar aí o pessoal que está nos assistindo? Tá. Eu acho que a primeira coisa é a gente se despojar do preconceito, né? Então, assim, você se despoja do preconceito, vá ao psicólogo, leve seu filho, seu marido, seja quem for, tá? Pro psicólogo e permita que o psicólogo avalie e diga qual é a demanda que ele tem ou se ele não tem nada. Entende? Tá? Então, assim, esse não tem nada fica até um pouco subjetivo, né? Porque quando você leva, você tem alguma questão acontecendo ali. Tá? Mas o que eu quero dizer é que às vezes é uma coisa muito rápida, muito pontual, muito simples de ser resolvida. Sim. Né? E às vezes as pessoas supervalorizam algumas coisas também. Eu acho que cabe uma orientação para os pais, né? Os pais, tem muita coisa que mudou na educação. E os pais se perdem nesse tipo de coisa também, né? Então, às vezes, você trabalha uma orientação com a criança, né? Você faz um trabalho com a criança e você pega num outro dia e faz essa orientação com os pais. E a coisa casa muito bem, tem tudo para dar certo. Então, para que você vai esperar chegar num ponto que a pessoa está saturada, né? Então, eu acho que se despojar é a primeira coisa, né? Deixa as suas armas aí para trás. Né, tem muita gente que ainda vem, não, quem educa meu filho sou eu. De fato, a minha função não é substituir a educação do pai e da mãe. Né? Chega no consultório, não sou eu que vou educar, né, que vou dizer o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, o que está certo, o que está errado. Isso é educação de berço, isso é educação da casa. Mas às vezes tem muitas coisas ali que precisavam, né, de aparar, um ajuste, exatamente, né? E assim, eu acho que informação nunca é demais, né? E transforma de fato. Então, se a pessoa se despoja, né, desse preconceito todo, vai. O máximo que vai acontecer é alguém falar, olha, não tem nada, tá tudo bem, isso é passageiro, né? Exatamente. Nossa, Cíntia, é muito melhor do que esperar, né, a coisa fermentar. Exatamente, exatamente. Como tudo, né? Não deixa o copo de água, né, ser derramado. Vai ali transbordar. enquanto a gente tem um tempo. Gente,
Muito obrigada por vocês estarem aqui. Cíntia, não tenho palavras por você estar Querida, aqui. eu que agradeço imensamente, é um prazer enorme para Nossa, mim estar aqui muito bom. e tentarei vir mais vezes sim. Ah, A gente mas tem por muita coisa para favor, falar. é muito difícil ter a Cíntia aqui, ou agenda difícil. Vocês não sabem há quanto tempo eu estou marcando com ela, mas ela veio. Eu estou muito contente. E vocês vão ter as informações da profissional Cíntia aí, porque vai passar para vocês. E mais uma vez, obrigada a estar aqui conosco, sempre aprendendo a como educar para transformar aqui na nossa TV Humana. Muito obrigada Eu aí. agradeço. Até a Tchau, tchau. próxima. Até Tchau, a tchau. próxima.